E aí, pessoal, vamos lá então resolver mais exercícios, né? Então vamos lá. Existe uma cartilagem entre os ossos que vai crescendo e se calcificando desde a infância até a idade adulta. No fim da puberdade, os hormônios sexuais, testosterona e estrógeno, né, fazem com que essas extremidades ósseas se fechem e o crescimento seja interrompido. Assim, quanto maior a área não calcificada entre os ossos, mais a criança poderá crescer ainda. É. Expectativa, eu já começo a entender o que aconteceu comigo, né? Não tenho muito espaço, né? Fiquei pequenininho, né? Mas beleza. A expectativa é que durante os 4 ou 5 anos da puberdade, o garoto ganhe de 27 a 30 centímetros. De acordo com essas informações, um garoto que inicia a puberdade de 1,45 metros de altura poderia chegar ao final dessa fase com uma altura de... Então essa aqui é a parte importante, do 27 a 30 centímetros, começou com 1,45. Então ele vai começar com 1,45, ele pode aumentar 27 centímetros, 27 centímetros é 0,27 metros, ou 30 centímetros, que é 0,30 metros. Então, fazendo aqui, 0,27, aqui dá 12, vai 1, 6, 7, 1,72, aqui vai 30, aqui vai dar 1,75. Então, ele vai, a altura máxima seria 1,75. É de 1,72 a 1,75 que ele ia ganhar, né? Ele pediu só a altura máxima. A mínima seria 1,72 e a máxima 1,75. Beleza, gente? Então, no caso, a máxima 1,75. O hábito de comer um prato de folha todo dia faz proezas para o corpo. Uma das formas de variar o sabor das saladas é experimentar diferentes molhos. O molho de iogurte com mostarda contém 2 colheres de sopa de iogurte desnatado, 1 colher de sopa de mostarda, 3 colheres de sopa de água e 2 colheres de sopa de azeite. Considerando que 1 colher de sopa equivale a 15 ml, qual é o número máximo de doses que esse molho doses desse molho que se faz utilizando 1,5 litros de azeite e mantendo a proporcionalidade nas outras. Gente, então o azeite vai ser o que vai determinar. Aqui ele usou 1 colher de mostarda, 2 de iogurte, 1 de colher de sopa de mostarda, 4 de água e 2 de azeite. 2 colheres de azeite é 30 ml. Então 30 ml que ele vai gastar para fazer uma dose. Se ele tem 1,5 litros, 1,5 litros é 1.500 ml, que vai ser X doses. Então, 30x vai ser igual a 1.500, o X vai ser 1.500 dividido por 30. Cortou, cortou, aqui vai dar 50 doses desse molho. Cada dose desse molho tem 2 colheres de sopa de iogurte, 1 de sopa de mostarda, 1 de sopa de água e 2 de azeite. Então, 2 mais 1, 3, mais 4, 7, mais 2, 9. São 9 colheres. Cada colher tem 15, né? Então, 15 vezes 9. Cada dose vai ter aqui 45, sobe 4. 9 aqui, 135. Como são 50 doses, 50 doses, então uma dose tem 135 ml. Como eu tenho 50 doses, vão ser Y. Então, multiplicou cruzado aqui, o Y vai ser ali os 135 vezes os 50, que vai dar... Eu estou fazendo aqui a mais, né, gente? Ele pediu só o número de doses, né? O número máximo de doses. A resposta já é os 50 aqui. Se eu quisesse saber quanto de molho que eu vou fazer, eu faria essa conta final, acho que dá 6.750, alguma coisa assim. Mas nem precisa, né? Paramos por aqui. Eu queria só o número de doses, né, gente? Por isso que eu tô vendo que não ia ter as respostas ali. Então, fechou aqui já a questão, tá? Se quiser saber quanto que ia ter de molho em ml ou em litros, aí você faria essa conta aqui e faria a conversão, beleza? Mas já tinha acabado a questão aqui. Tá? Eu fiz aqui 30 ml a sopa a de azeite, né? 2 colheres de azeite dá 30 ml, 15 ml cada uma. Como
ele tem 1,5 litros, vai ser X. Mais tranquilo do que eu imaginei, por isso que eu até estava fazendo ali. Existe uma cartilagem... Ixi, essa questão repetiu, né, gente? Então, peraí só um pouquinho, deixa eu só arrumar isso aqui. Pronto, gente, essa aqui é a nova questão 33, tá? Uma fábrica produz barras de chocolate no formato de paralelepípedos cubos com o mesmo volume. As arestas da barra de chocolate de formato paralelepípedo tem 3 por 18 por 4 centímetros. Então, o paralelepípedo tem 3 centímetros por 4 centímetros por 18 centímetros. Analisando as características da figura geométrica descrita, a medida da aresta do chocolate que tem o mesmo formato de cubo, é igual a. Então, as duas têm o mesmo volume. O volume dessa aqui é 18 vezes 3 vezes 4. Então, o volume dessa aqui, 18 vezes 3 vezes 4 seria 18 vezes 12. O 18 vezes 12 aqui seria 36. Na verdade, esse aqui não é o jeito mais fácil de fazer não, tá? Essa conta. Pelo seguinte, daqui a pouco eu vou te explicar. Aqui 18, isso aqui vai dar 216, tá? O volume deu 216. Então, o volume desse cara tem que ser igual ao volume do cubo. E o cubo, ele tem todos os lados iguais a L, né? Então, o volume do cubo, o lado dele é o cubo. Se o volume é igual, o volume do cubo vai ser 216 também. 216 é igual ao lado ao cubo. Então, o lado vai ser raiz de 216. Aí eu vou fatorar o 216. Vai dar 108. Vai dar 54. Vai dar 27. Vai dar 9. E disso a letra é muito feia. É feia pra caramba mesmo. Mas aqui a gente está preocupado com você aprender aqui. Espero que se você não sei que você esteja entendendo, né? Então aqui ficou o 216, ele é 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Então aqui, ó, fazendo aqui, ó, o lado do cubo vai ficar raiz de 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. E aí, raiz de 2 ao cubo é 2, raiz de 3 ao cubo é 3, o lado do cubo deu 6. Por que eu falei que não era o jeito mais fácil de fazer assim essa conta aqui? Pelo seguinte, aqui, eu ao invés de fazer desse jeito aqui, o que eu já fazia? Como eu já pensei lá na frente, eu vou fazer a raiz cúbica desse valor, que é o 216, então era melhor eu ter deixado indicado aqui, ó, 18, o que é 18? Eu já até fatorava esses números aqui, o 18 é 2 vezes 3 ao quadrado, vezes o 3, vezes o 4, que é 2 ao quadrado. Então, eu já fatorava ele, ao invés de multiplicar, na verdade, eu fazia o contrário, eu fatorava, que aí eu já ficava que isso aqui seria 2 ao cubo vezes 3 ao cubo, tá? É só uma dica, se você já imagina o que você vai fazer lá na frente, você já não faz serviço que você vai desfazer o serviço que você fez, né? Porque multiplicar o 18 vezes 3 vezes 4 para depois fatorar, você está desfazendo o que você fez. Então, se já está daquele jeito, só arrumava ali, beleza? A resposta aqui era 6, né? Só para marcar aqui, a gente marcou as outras, né? Então, vamos continuando. O quadro apresenta as informações da área aproximada de cada bioma brasileiro. É comum em conversas informais ou mesmo em noticiários o uso de múltiplos da área em campo de futebol, com as medidas de 120 metros por 90 metros, para auxiliar a visualização das áreas consideradas extensas. Nesse caso, qual é o número de campos de futebol da área aproximada do bioma do Pantanal? Bioma do Pantanal, a área é 150.355 km². Tá, então a área do Pantanal é essa. A área de um campo de futebol é 120 por 90. Isso aqui vai dar 18, vai 1, 9, 108, 00 metros quadrados. Ou eu posso transformar o metro quadrado para quilômetro quadrado ou quilômetro quadrado para metro quadrado. Na verdade, tanto faz, mas aqui eu vou preferir fazer o seguinte, ó. Esse valor do Pantanal, ó, eu sei que um campo de futebol é 108,00 metros quadrados. Corresponde a um campo, tá? Como eu quero saber o do bioma do Pantanal, que é 150.355 km², ó, de quilômetro quadrado para metro quadrado, eu vou andar 3 casas,
lembra que a gente aprendeu a fazer isso utilizando potência de 10? Aqui eu vou fazer. Como são 3 casas, eu andaria 3, mas como é ao quadrado, né, quilômetro quadrado, eu vou andar o dobro. 3 vezes 2, 6. Então eu vou deixar assim, ó, 150, 355 vezes 10 a 6 metros quadrados. Vai corresponder a x. Então, o x vezes 108,00 é igual aos 150, é o Pantanal mesmo, né? 355 vezes 10 a 6. Então, o x vai ser os 150, 355 vezes 10 a 6, dividido pelo 108,00. Então, fazendo essa conta aqui, eu faria aqui, ó, esse cara dividido por esse, o 150, 355 dividido por 10.800, isso aqui dá 13,9, alguma coisa assim, vezes 10 a 6. O que seria 13,9 vezes 10 a 6? 13,9 nós vamos arredondar para 14, tá? Para facilitar a nossa vida, que seria o 14 com 10 a sexta, 14 com 6 zeros, que a resposta seria a letra E. Tá? Então eu arredondei ali, como eu estou vendo que as respostas 1.400, 14.140, então eu arredondei ali aquele número ali que é 3,9 para 14 e pronto. A gente faz aqui o valor certinho, beleza? Aproximado, né? Então vamos lá. No depósito de uma biblioteca, caixas contendo folhas de papel de 0,1 milímetros de espessura e em cada uma delas estão anotados 10 títulos de livros diferentes. Essas folhas foram empilhadas formando uma torre vertical de 1 metro de altura. Qual é a representação da potência de 10 correspondente à quantidade de títulos de livros registrados nesse empilhamento? Então é o seguinte, ó, essas folhas foram empilhadas formando uma torre vertical de 1 metro de altura. Gente, se for 1 metro de altura, 1 metro corresponde a 1.000 milímetros, tá? Uma folha corresponde a 0,1 milímetros, uma folha. Como eu tenho 1.000 milímetros, 1 metro de altura, vão ser x folhas. Só para a gente finalizar, então, eu teria 0,1x seria igual a 1.000 e o x seria igual a 1.000 dividido por 0,1. Então, o x daria 10.000, né? 10.000 folhas que eu gastaria aqui, né? Teria 10.000 folhas. Tá. Aí, como eu tenho cada folha, olha só, para a gente finalizar, hein? Em cada uma das folhas tem 10 títulos de livros diferentes. Então, cada folha tem anotado. Era difícil entender essa parte, né? Em cada folha que eu tinha anotado a quantidade de livros, nomes de livros, né? Então, em uma folha. Então, se eu tenho aqui 10.000 folhas, uma folha tem anotado 10 títulos diferentes. O mais difícil era entender essa parte. Em cada folha tem 10 títulos diferentes. Eu custei entender isso aqui, não sei você. Então, 10.000 folhas vai ser x. Então, o x vai acabar sendo 100.000. Número de x não, vamos chamar de y para não confundir com outro x ali. Então, aqui deu 100.000 folhas, beleza? Vamos lá. Embora o índice de massa corporal IMC seja amplamente utilizado, existem ainda inúmeras restrições teóricas ao uso e às faixas de normalidade padronizadas. O recíproco do índice ponderal, RIP, de acordo com o modelo matemático, possui uma melhor fundamentação matemática, já que a massa é uma variável de dimensões cúbicas e a altura uma variável de dimensões lineares. As fórmulas que determinam esses índices são IMC, massa sobre a altura ao quadrado, e o RIP, que é a altura dividido pela raiz cúbica do quilograma. Se uma menina de 64 kg de massa apresenta IMC igual a tanto, então ela possui RIP igual. Olha, para eu saber o RIP,
o RIP, eu preciso da altura e da massa, raiz cúbica da massa. Eu tenho a massa, 64, mas eu não tenho a altura. Então, por isso que ele me deu o IMC. Com o IMC, eu vou calcular a altura. O IMC é a massa dividida pela altura ao quadrado. Chamei a massa de M, a altura de H, tá, gente? Ao quadrado. Então, se o IMC vale 25, a massa vale 64, a altura fica aqui ao quadrado. Multiplica cruzado, 25H ao quadrado é igual a 64. O H ao quadrado é 64 dividido por 25. O H vai ser raiz de 64 sobre 25. Gente, olha só. Isso aqui é fração e dá para fazer facinho a raiz, porque faz a raiz em cima e a raiz embaixo. Então, fica 8 sobre 5. Essa é a altura. Raiz quadrada de 64 é 8, raiz quadrada de 25 é 5. Então, aqui eu tenho a altura. Não precisa colocar em número decimal, trabalha com ele em fração, que eu acho que é mais simples. Então, a massa, agora fazendo RIP, é a altura, que é 8 dividido por 5, dividido pela raiz cúbica da massa. Qual que é a massa? 64. Bom, raiz cúbica de 64, deixa eu voltar aqui para a tela para você. Raiz cúbica de 64 a gente sabe que vale 4, porque 4 vezes 4 vezes 4 é 64. Então, ficou 8 sobre 5 dividido por 4. Fazendo a divisão de fração aqui, 8 sobre 5 dividido por 4 sobre 1. O RIP, porque o 4, se não tem nada embaixo dele, é 1, o denominador. 8 sobre 5 vezes 1 sobre 4. O RIP vai valer aqui 8 dividido por 4 dá 2. Fica 2 sobre 5. O RIP vai valer 2 sobre 5, dá 0,4. 0,4 ficaria... Ah, gente, tem um detalhe aqui, ó. Tem um detalhe. Aqui a altura saiu em metros, porque o IMC ele é quilograma por metro quadrado, por metro, tá vendo aqui? O RIP, a altura tem que estar em centímetros. Então, aquela altura lá, ó, tem que dar uma corrigida aqui, ó. Por isso que não vai ter resposta. Por sorte minha, não tinha resposta, porque senão eu ia ter que corrigir depois. Mas o seguinte, ó, o RIP, a altura está em centímetros. Como ela está em metro, ela vem aqui para centímetros. Então, é multiplicar por 100. Eu vou até sair de novo da tela para já transformar a altura para centímetro. Como ela está aqui em metro, para centímetro eu multiplico por 100. Então, a altura vai ficar 800 dividido por 5. A altura vai ficar 160 centímetros, né? 160 centímetros, 160 centímetros. Então, vou colocar aqui 160 e agora eu vou terminar de fazer a conta, né? 160, 160, 160. Aqui já ficou mais fácil, né? 160 por 4, a gente sabe que vai dar 40. Aí o detalhe, né? Como você entrou com a altura em centímetros e a massa está em quilos, vai ficar 40 centímetros por raiz cúbica de quilo. O que é raiz cúbica? O que é raiz cúbica, né? Quando a gente tem a raiz cúbica, é a mesma coisa que elevar a 1/3. Espero que você tenha lembrado disso da aula de potências. E aí a resposta seria essa aqui. Repare que se tivesse feito daquele jeito que a gente fez, seria a resposta 0,4 centímetros. Mas eu já fiquei esperto ali, porque eu vi que aqui a resposta estava em centímetro. E eu lembrei que eu tinha feito tudo aqui em metro, né? Na hora que a gente calculou a altura aqui, estava em metro. Então, cuidado com as unidades, tá? Então, numa estava entrando em metro e na outra estava entrando em centímetro. Cuidado com esse detalhezinho, tá? Então, vamos seguindo, pessoal. As dimensões de uma caixa são 3 centímetros, 20 milímetros e 0,07. Volume em mililitros. O que é mililitros? É a mesma coisa que centímetro cúbico. Então, eu vou trabalhar todo mundo em centímetro. 3 centímetros vezes 2 centímetros. 20 milímetros é 2 centímetros. E metro para centímetro multiplica por 100. Então, o volume vai dar 6 vezes 7, dá 42 centímetros cúbicos, que é a mesma coisa que 42 mililitros. Tá bom? Então, fechamos aqui a questão.
Uma piscina retangular de 10 por 15 e fundo horizontal está com água até a altura de 1,5 metros. Então, a piscina ela tem 15 por 10. Na verdade, ela é uma piscina 15 por 10 e está com uma altura de 1,5 metros. É uma piscina 15 por 10. Um produto químico em pó deve ser misturado à água à razão de um pacote para cada 4.500 litros. Se eu quero litro, eu vou colocar todo mundo aqui em decímetro. 100 decímetros, 15 decímetros. Então, abre a porta para a gata sair antes que ela faça alguma besteira aqui dentro. Então, o volume aqui foi 150 vezes 100 vezes 15. Gente, como eu vou fazer esse volume aqui, vou jogar naquela regra de 3, eu vou deixar do jeito que está. O volume 150 vezes 100 vezes 15 vai ser igual a x, que é o meu resultado final. O x vai ficar vezes o 4.500, que é igual ao 150 vezes o 100 vezes o 15, né? O x vai ser o 150 vezes o 100 vezes o 15 dividido por 4.500. Bom, esses dois zeros vão com esses. O 15 com 45 dá os 2 por 15, aqui fica 3. Então, no final das contas, ficou 150 dividido por 3, que dá 50, né, gente? 50, e a gente fechou o exercício. Beleza? Quase terminando, gente. Mais 2 a gente termina esses exercícios sobre sistema de unidades de medida. Espero que esteja aprendendo. Considere um caminhão que tenha uma carroceria na forma de um paralelepípedo retângulo, cujas dimensões internas são 5,1, 2,1 e 2,1 de altura. Suponha que esse caminhão foi contratado para transportar 240 caixas na forma de um cubo de 1 metro de aresta cada uma, que essas caixas podem ser empilhadas para transporte. Qual o número mínimo de viagens necessárias para esse transporte? O volume total é o seguinte aqui. É o seguinte, gente. Essa questão aqui, se você fizer aqui o volume, vai dar errado. Porque é o seguinte, as caixas, elas são rígidas. Então, se fosse líquido, você coloca, mas não é líquido. Então, se você for colocar essas caixas lá, é o seguinte, presta atenção que eu vou desenhar aqui. Essa questão aí nem gosta muito disso, porque todo mundo faz o volume total e faz uma regra de 3 com o volume lá, mas não pode. Nessa parte aqui que tem 5,1 metros, você conseguiria colocar 1, 2, 3, 4, 5 caixas. E aí, o que acontece? Você colocaria 5 caixas e ainda sobraria um pedacinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Presta atenção. Colocaria uma aqui, 2, 3, 4, 5. Cada uma tem 1 metro. Sobraria 0,1 aqui. Então, ficaria um espaçozinho. Da mesma forma, nas outras direções. Aqui é 2,1 metros, você conseguiria colocar 1, 2 caixas e sobraria esse espacinho aqui. E na altura, você conseguiria colocar 1, 2 e sobraria um espacinho aqui. Então, na verdade, você não conseguiria aproveitar todo o espaço que você teria. Então, você conseguiria colocar 5 nessa direção, 2 nessa e 2 nessa direção. Então, seria 5 vezes 2 vezes 2, você conseguiria ter 20 caixas por vez que você vai. Se você faz o volume total, olha o que acontece. Vou te mostrar um negócio. Vou até trazer a calculadora aqui para você. 5,1 vezes 2,1 vezes 2,1 dá 22,4. Aí o que você faz? Divide pelo volume do cubo.
o cubo é de aresta 1, então seria 1 ao cubo da 1. Você dividiria por 1, daria 22. Então, dá a impressão de que você precisaria de... conseguiria a cada viagem transportar 22. Mas não é verdade. Cada viagem você só consegue transportar as 20, como eu mostrei para vocês. Bom, então, dito isso, em uma viagem você transporta 20 e não as 22. Em X viagens, você vai transportar as 240 no total que ele quer transportar. Então, 20x é igual a 240. O x vai ser 240 dividido por 20, corta o 0 com 0, dá 12. Você precisaria de 12 viagens para isso, tá bom? Provavelmente se você fizer com o 22, olha só, se você fizer 240, né, que é o total dividido pelas 22 que você transporta por viagem, vai dar 10,9. Aí o que você pensa? Então vão ser 11 viagens. E aí você erra a questão. É muito comum isso. Uma vez eu estava começando a dar aula e aí os meninos da EPIK, eu dividi a turma com um professor que era formado no ITA. E aí tinha um exercício no livro TQM que perguntava quantos carros você conseguia colocar no estacionamento, tanto por tanto, dava o comprimento e a largura também do carro. E aí ele fez a área total e depois dividiu pela área do carro e viu quantos davam, né? E aí dava uma resposta diferente. E aí você sabe como é que é aluno mais novo assim, né? 14 anos, esse cara zoando o cara. Pô, o cara é do ITA e tal, não acerta. Então, assim, às vezes é uma questão tão boba assim, né? Que às vezes a gente nem percebe, nem se dá conta. Você vê um professor do ITA, o cara, pô, fera pra caramba. E mesmo assim ele deu esse vacilozinho, porque se você não tem uma atenção com isso, você cai numa dessa. E o Enem já cobrou umas 3 ou 4 vezes essa questão. Principalmente quando eles colocam... Geralmente, todo ano tem uma dessa. Você tem que só que encaixar as coisas. E aí você tem que fazer dessa forma. Quantos cabem nessa direção, quantos cabem nessa, quantos cabem nessa. E aí você faz a multiplicação de quantos cabem em cada direção. Você vai ter o total. Beleza, gente? Muito interessante esse exercício. O Enem cobra demais esse exercício. E se cai no Enem, se você na sua prova também tem essa matéria de unidade de medida, pode ser que caia. EPIK e outros concursos também, Cefet, porque a maioria dos concursos tem tendido a trabalhar com a prova parecida com a do Enem. Então, segundo as regras da Fórmula 1, o peso mínimo do carro, essa aqui é grande, hein? Vamos lá. Com tanque vazio, o piloto é de 605 quilogramas. O carro, olha que eu estou lendo com muita calma, né? Eu estou vendo que já tem as informações aqui, e eu estou vendo que as informações aqui já não é lero-lero, não. As informações são importantes. Então aqui é o carro mais o piloto, tá? Só os dois. E aí tem a gasolina, que tem densidade entre 725 e 780 gramas por litro. Beleza. Tá um intervalo aí. Eu acho que eu vou ter que escolher algum dos dois, tá? A densidade vai ser escolhida. Você vai ter que determinar, não pode ficar entre 725 e 780. Entre os circuitos nos quais ocorrem competições dessa categoria, o mais longo é o de Taranã. Quem quiser depois falar como é que é o nome disso aqui, ainda tem o SPA aqui. Na Bélgica, né? Cujo traçado é de 7 km de extensão. O consumo médio no carro de Fórmula 1 é de 75 litros para cada 100 km. Essa informação é certa. 75 litros para cada 100 km. Suponha que o piloto de uma equipe específica que utiliza um tipo de gasolina com 750 gramas por litro, aí aqui ele fechou. Entre 725 e 780 ele fechou com 750 gramas por litro, a cada 1 litro. Beleza. Esteja aqui parado no box para reabastecimento. Caso ele pretenda dar mais 16 voltas, então se são 7 km e você vai dar 16 voltas, 16 vezes 7, você vai fazer aqui 42, 4, 7 vai dar 11.
112 km ainda, 16 voltas. Eu já ter feito a regra de 3, né? Uma volta igual a 7 km, 16 voltas igual a x. Né? Mas aqui eu já fiz normal, que 16 vezes 7. Então, 112 km. Então, aqui 112 km. O carro deverá pesar no mínimo. Lembrando que o carro deve pesar o que ele pesa sem gasolina, mais a gasolina, né? 605 mais alguma coisa. Então, aqui x, então 100x é igual a 75 vezes 112. Gente, com perdão aqui de vocês, mas não dá, né? Vamos fazer essa conta rapidinho para a gente finalizar o vídeo. Então, aqui 75 vezes 112 vai dar 8.400. O x vai dar 8.400 dividido por 100. Cortou os dois zeros com os dois zeros, deu 84 litros. Aqui é 84 litros. Gente, eu já vou fazer o seguinte, como eu quero o peso... olha só. Aqui eu acho que tem alguma coisa errada, viu, gente? Eu vou consertar aqui para vocês. Gente, só um minuto que eu acho que as respostas têm que estar em quilogramas. Pronto, gente, as respostas têm que estar em quilogramas. Então, ele tem que ter os 605 mais o que o que tem de gasolina. E aí, como eu quero saber isso em quilogramas, eu já vou colocar esse 750 aqui já em quilogramas. É 750 gramas, que é 0,75 quilogramas. Então, vai ser x. Então, o x vai ser o 84. Aqui vai ser o 84. Olha lá, gente. 84 vezes o 0,75. Isso aqui deu 63. Então, 63 vai ser o que ele vai ter de gasolina. Ele já tinha 605, mais 63 vai dar 668 quilogramas. Essa é a nossa resposta, 668. Fechamos aqui e temos, então, a nossa resposta. Questãozinha bem interessante, lê com muita atenção, vai com calma. Vejam como é que eu fui lendo. Eu não resolvo as questões antes, eu deixo para resolver aqui justamente para você ir vendo como é que eu penso, porque eu sei que isso é muito complicado para vocês, ir vendo como é que a gente pensa na hora da prova. Então, a ideia é justamente essa, ir mostrando para vocês, não aqui a resolução maravilhosa e tal, não. Justamente isso, como é que eu vou lendo e pensando durante a prova. Passar um pouco dessa experiência que eu tenho de resolver questões com vocês, beleza? Para vocês. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham aprendido. Acho que 40 questões aqui, além da parte da gente aprender a fazer as conversões, né? Nós fizemos aqui 40 questões com o texto e tal, para você aprender. Eu acho que ajuda bastante para você, tá bom? Então, forte abraço. Depois nós vamos fazer questões do seu concurso especificamente. Pessoal do Enem, claro, você vai ter... Fizemos muitas do Enem, mas nós vamos fazer mais ainda do Enem, tá bom? Então, um forte abraço e até a próxima aula.